Olá, tudo bem? Eu sou a professora Raquel Medeiros e vou estar com você dando continuidade nos nossos estudos em gestão de contratos. Hoje nós vamos conhecer a nossa terceira competência, onde veremos os princípios gerais dos contratos. Vamos lá? Conhecer os princípios gerais. O princípio é o ponto de partida. Assim, tudo o que é estudado, pensado ou realizado no direito deve ser pensado e realizado a partir dos princípios regentes da matéria de que se trata. Sobre os contratos, existem três grandes princípios regentes: princípio da autonomia da vontade, princípio da supremacia do poder público, princípio da obrigatoriedade do contrato. O princípio, como o próprio nome diz, ele dá o início, o ponto de partida. De cada área do direito, em cada área do direito, nós teremos então princípios regentes. Cada um deles nos norteará em cada uma dessas áreas. Sobre o contrato, nós iremos ver agora os três principais. Princípio da autonomia da vontade. Esse princípio protege a nossa vontade de contratar e diz que podemos contratar como quisermos. Este princípio protege na pessoa, seja física ou jurídica, o que há de mais natural, de mais inicial, que é o desejo de se relacionar. No mundo jurídico, nós nos relacionamos como? Através dos contratos. Princípio da supremacia do poder público. Este é o princípio que limitará a ação do princípio que estudamos anteriormente, pois diz que é possível contratarmos o que quisermos, desde que seja lícito, moral e ordeiro. O direito protege, sim, o seu desejo de contratar, mas ele também vai limitar a sua ação ao respeito às leis que regem, que estão regentes, que estão atuando em toda a sociedade. Quer dizer que você pode contratar, sim, desde que não fira nenhuma lei federal, estadual ou municipal. Princípio da obrigatoriedade do contrato. Esse princípio protege o contrato e obriga as partes que contrataram. Ele é decorrente de um grande princípio do direito, o princípio da segurança jurídica. Este nos diz que o direito não pode causar insegurança. Pelo contrário, na hora de contratar, a pessoa física já deve ser maior e capaz. A pessoa jurídica já nasce com esses dois atributos. Assim, no momento em que contratam, elas têm plena capacidade tanto de adquirir direitos, como, é claro, responder pelos deveres e obrigações. Essa responsabilização é absolutamente necessária para que um princípio maior, o princípio da segurança jurídica, não seja frontalmente atacado. Defeitos na formação dos contratos. O elemento mais importante nessa parte do direito sobre a qual estamos debruçados é a vontade. A manifestação livre, pura e sem vícios é absolutamente necessária para que o contrato seja considerado perfeito. É indispensável que cada parte leve sua vontade ao conhecimento da outra e que isso seja eficaz ao contrato, que as declarações se ajustem, integrando-se uma à outra e elas ao contrato. Qualquer inadequação, defeito, vício nessa vontade poderá gerar o que chamamos de defeitos na formação dos contratos, que são basicamente dois: nulidade e anulabilidade. Como vimos, o elemento principal do contrato é a vontade. Na verdade, o que caracteriza a existência do contrato é a manifestação pura e cristalina da vontade. Sem isso, o contrato ele pode ser anulado ou pode estar à beira da anulação. Nulidade. O contrato é nulo se atentar contra qualquer norma de ordem pública ou se não cumprir todos os requisitos necessários para a formalização do contrato. Normas de ordem pública são consideradas aquelas que organizam a vida em sociedade de maneira geral, ou seja, as leis. Os contratos se destinam para atuar em sociedade. Então, por óbvio, se esse contrato estiver maculando, ferindo qualquer legislação em vigor atuante naquela sociedade, ele nem é capaz de gerar qualquer efeito. Ele é dado por nulo diretamente. Anulabilidade. O contrato será considerado anulável se celebrado por parte relativamente incapaz ou se viciado por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude a credores. O contrato será considerado anulável
se os vícios forem sanáveis. Neste caso, corrigindo o vício existente, eu ressuscito esse contrato. Mas vai ter momentos em que isso não será possível. Para saber mais, consulte seu material didático e participe no ambiente virtual. Extinção dos contratos. Quando contratamos, sempre esperamos que tudo dê certo e que o ajuste feito entre as partes siga bem até o seu encerramento. Essa é a forma mais desejada e esperada para o fim de um contrato, com a consequente desvinculação das partes contratantes. Contudo, ela não é a única. Além da extinção do contrato por cumprimento, temos outras formas de rescisão de contrato: a rescisão por distrato, a rescisão pela denúncia unilateral e a rescisão pelo inadimplemento. Quando contratamos, é óbvio que esperamos que o contrato siga bem até o final, que as partes cumpram com o que foi negociado, que tudo transcorra bem, da melhor maneira possível. Esse decorrer bem, o cumprimento total de todas as obrigações, nos dá o encerramento de forma natural do contrato, o encerramento por adimplemento. Tudo deu certo. Mas como vimos, essa não é a única forma de extinção de um contrato. Rescisão por descontratação. A rescisão de um contrato pode acontecer pela sua descontratação, o que em direito chamamos de distrato. O distrato nada mais é do que o acerto do fim de um contrato, devendo ser observada a mesma forma em que foi feito o contrato que se deseja desfazer. Nessa modalidade, perceba que as partes não estão em luta. Elas simplesmente acordam, percebem que o fim do contrato é desejável para ambas as partes e então elas assim prosseguem. Rescisão por denúncia unilateral. Na rescisão pela denúncia unilateral, a parte deve ser notificada do ocorrido. A notificação em direito sempre se dará em relação a eventos passados, enquanto a intimação se dá para conhecimento de atos que irão ocorrer no futuro. Para que seja possível a denunciação, é necessário haver uma cláusula que expressamente preveja essa possibilidade, a partir de um evento qualquer à escolha das partes, que podemos chamar aqui de evento ABC. Como vimos, nessa modalidade de extinção, é preciso que haja uma cláusula que preveja que isto possa ocorrer. Não existindo essa cláusula, esta modalidade também não pode existir. Então, no contrato, eu prevejo que se determinado evento qualquer, que ambas as partes vão contratar e vão concordar com ela, se determinado evento existir, ocorrer, então a parte prejudicada notifica a outra que aquela previsão ocorreu e que, portanto, ela tem o direito de pedir a extinção do contrato. Rescisão por inadimplemento. Por fim, temos a rescisão pelo inadimplemento. Cabe, nesse momento, reafirmar que, embora o conceito de inadimplemento esteja muito ligado à falta de pagamento, na verdade o conceito é bem maior e engloba a falta de contrapartida. Na rescisão por inadimplemento, uma das partes deixou de ofertar a sua contrapartida naquele contrato. É claro que na maioria das vezes a contrapartida é dinheiro, mas lembre-se, pode ser fazer, deixar de fazer, ocupar, deixar de ocupar, ou seja, qualquer contrapartida que uma das partes deixou de realizar, embora esteja previsto no contrato a sua realização. Uma distinção bem elegante e sofisticada no direito. A diferença entre os termos resolução e resilição. Usamos resolução quando estivermos tratando de uma extinção por descumprimento, seja qual for o tipo. Já o termo resilição é utilizado para indicar a dissolução do contrato por vontade das partes, ambas ou de apenas uma, que, como você já estudou, se utiliza do distrato para formalizar-se. Quer mostrar que você estudou? Quer mostrar que agora você é fera em contratos? Utilize essas duas expressões nas formas adequadas, como acabamos de ver, e se mostre para o mundo como um grande estudioso em gestão de contratos. Chegamos ao final da nossa terceira competência em gestão de contratos. Espero que você tenha aproveitado bastante. Até a próxima!